Boa noite, meus amados irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à primeira igreja. Aqui é um lugar de projetos inacabados, pessoas imperfeitas, mas que assumiram o compromisso de todos os dias buscar ser parecido com Jesus. E dentro desse processo de nós sermos parecidos com Jesus, nós temos o grande desafio de lidar com os conflitos de relacionamentos. A nossa série começou semana passada, tanto pelo domingo pela manhã quanto à noite. Eu compartilhei com vocês uma série que iniciamos e que vai até o final do mês de maio. Eu chamei de Os Conflitos e as Escolhas dos Pacificadores. E semana passada nós aprendemos que existem 3 tipos de conflitos. Há conflitos que vêm pelas diferenças. Nós somos muito diferentes, as pessoas não têm os mesmos gostos. Nós temos educação, cultura, temperamento. Nós enxergamos uma mesma circunstância de maneiras completamente distintas. A dinâmica que você participou no PG fazendo um desenho, você já viu, né? As mesmas instruções, mas as pessoas fazem e compreendem, né? Uma pessoa com cabeça grande, um desenho com cabeça grande, para alguns é enorme, para outros desse tamanho, para outros assim, já é grande, né? Você já viu, deve ter se divertido também na dinâmica. Nós somos muito diferentes. Mas também aprendemos que existem conflitos que vêm por conta das interpretações, das abordagens, das leituras que nós fazemos. Nós tendemos a interpretar diversas situações e nós lançamos mão de uma série de informações, de histórias. O mesmo evento, eu não apenas é diferente, mas eu faço avaliações completamente distintas, porque tem a ver com a minha história. E também nós pecamos por conta do pecado. Nós erramos o alvo. Nós temos uma inclinação desde que nascemos para fazer exigências. Temos uma inclinação voltada para o nosso eu, para buscar a satisfação dos nossos desejos. Tanto as diferenças quanto as abordagens não são erradas, porém a minha reação a estas situações, ela pode ser pecaminosa e eu aumento ainda mais o conflito. Hoje pela manhã, a irmã Eliane ministrou para nós uma mensagem linda, um conteúdo tão relevante e precioso. Convido você a entrar no YouTube ou no Face da nossa igreja e você ouvir também, além de você ouvir e partilhar no seu PGM, no seu pequeno grupo multiplicador. Que também existem 3 respostas que eu posso dar aos conflitos. Existe uma resposta evasiva, que é aquela que é concentrada no eu, né? Eu tento muitas vezes fugir, eu tento fingir, eu lido muitas vezes com um conflito acreditando que não existe. Eu aconselho famílias e por vezes as famílias fazem uma escolha de um conflito de não falar deste problema. Porque aquilo que a gente não fala, a gente acredita que não existe, né? Nós temos uma tendência a fugir. Esses dias eu comentava com a Berê que eu estou acima do peso, aliás, bem acima do peso, e eu disse para ela que eu não vou no médico, porque se eu vou no médico eu vou ficar doente. Porque aí eu vou descobrir o médico que vai ter um monte de triglicéridos altíssimos, e eu já sei o que vai aparecer. Então eu não vou no médico, porque eu vou ficar doente, né? Tem gente que acredita nisso. Não vamos conversar sobre isto, não vamos parar, porque senão a gente vai entrar em conflito. Na verdade já existe. A minha resposta de não ir ao médico é uma resposta evasiva. A ideia é que se eu não sei e eu não entro em contato com isto não
existe. Tem muita gente que reage ao conflito dessa maneira. A outra é a combativa. A ênfase está no você, né? É quando você entende que o problema existe por causa do outro. E é interessante como as pessoas chegam ao aconselhamento, né? Alguns pais dizem assim: olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. O Senhor precisa conversar com ele, né? Porque ser pai de adolescente é muito difícil. Eu nunca esqueço de uma vez, eu fiz uma visita no hospital, uma irmã nossa, tinha 147 quilos e ela, com 35 anos, ela infartou, ela teve um infarto. E quando eu fui visitá-la, eu falei assim: ô, minha irmã, como que você está? E ela disse: está vendo, pastor? Olha, o que meus filhos fizeram comigo? Eles me estressam. Não me ouvem, pastor. Você precisa me ajudar. Olha onde eu vim parar por causa deles, né? E eu ouvindo, falei assim: puxa vida, mas imagino que deve ser doloroso, deve ser sempre desafiador, lidar com um adolescente difícil. Mas o que o médico disse? O médico disse que eu preciso emagrecer, que eu estou com gordura no sangue, que está complicado. Então, a ideia de lidar com o conflito, nunca o problema sou eu, são os outros, sempre são os outros. É uma resposta que você também pode dar. Você vai ouvir que existem várias formas de lidar com a maneira combativa. E também compartilhamos hoje pela manhã na mensagem de que existe uma maneira pacificadora, uma maneira bíblica. É uma resposta. Primeiro você releva, porque há muitos problemas que na verdade você vai relevar. Para que implicar com pequenas coisas? Eu costumo dizer para os casados: quem é bem casado já está apto para trabalhar no circo. Porque já aprendeu a engolir sapo, tatu, papagaio, periquito, fogo, faca. Aprendeu a engolir um monte de coisa. Que é coisas que, se você for lidar com tudo o que acontece, com todo tom de voz torto, com toda reclamação, grosseria, reclamação de uma esposa e etc., você não vai viver. Há muita coisa que você vai relevar, vai perdoar. A outra forma é você dialogar, a outra é você também em estabelecer combinados, e também existe uma das formas que é você também perdoar. Há muitas maneiras de lidar com o conflito. Eu costumo dizer que eu pelo menos compartilho 5 maneiras de você lidar com o conflito. Do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito que é o combinado, do jeito nenhum, porque às vezes a gente não consegue, a gente suspende para depois de dar isso na frente, a gente mais consciente, não é uma fuga. E do jeito de Deus, que eu olho para a palavra e eu vejo o que a Bíblia diz sobre isso. Então há várias maneiras de você lidar. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a raiz do conflito. O tema de hoje, na verdade, é atingindo o coração do conflito. Você já aprendeu que nós aqui utilizamos a palavra coração não para descrever emoções ou sentimentos. Nós utilizamos a palavra coração no sentido bíblico, que tem a ver com a essência da vida. Envolve os pensamentos, envolve os sentimentos, mas também envolve a nossa vontade, as nossas escolhas, as nossas ações. Para você entender a dinâmica de um conflito numa família, num casamento, num ambiente de trabalho, num time, na igreja, no ministério, onde existam relações, a Bíblia nos aponta que existe uma raiz deste conflito. Há um coração, e é neste coração que Deus quer agir e operar. Então hoje eu quero compartilhar com vocês qual é o papel que o nosso coração desempenha nos conflitos. Quero convidar você a ler Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar no seu esboço e também na projeção na sua Bíblia, no seu aplicativo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês?
Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem com motivos errados, para gastar em seus prazeres. Na minha Bíblia, uma vez eu li isso e eu coloquei entre parênteses nesse texto assim escrito, frustração. Porque quando tudo dá errado, é um fracasso, né? Você percebe uma realidade. Uma das minhas cartas favoritas é o livro de Tiago, irmãos. Primeiro porque ele é extremamente prático. E segundo porque quando eu leio Tiago, eu tenho a sensação que Tiago está falando comigo cara a cara. Uma conversa assim, olho no olho, sabe? Não tem para onde você fugir. É aquela conversa, ele assim, senta aí que eu vou te falar umas verdades. Não tem para onde você escapar. E ele faz um raio-x do ser humano impressionante. Tiago, ele tem 104 versículos em 5 capítulos. E é impressionante que 52 desses versículos são mandamentos. Estão na forma imperativa. E ela é construída de uma maneira que eu gosto muito. Você vai aprender, quando nós falarmos de como lidar com pessoas que negam que o problema existe, que uma das estratégias são as perguntas reflexivas. As perguntas reflexivas, elas geram um movimento, elas nos ensinam a parar e avaliar e perceber algumas coisas que nós não estamos vendo. Tiago, ele faz inúmeras perguntas, e ele começa com uma pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas no meio de vocês? As perguntas, elas são tão eficientes. Jesus fez mais de 300 perguntas, respondeu apenas 3 delas. Apenas 3, Jesus respondeu. Mas ele sempre usou na sua conversa, em conflitos e situações, fazendo perguntas. Você vai aprender sobre isso, não perca, para você ouvir a mensagem sobre como confrontar pessoas. Eu vou ensinar um pouquinho sobre isso quando chegar lá. Aqui Tiago está confrontando. Uma das coisas que me assusta quando eu leio esse texto, porque eu digo assim, não, ele não pode estar falando para crentes. Ele não deve estar falando para pessoas que ainda não se entregaram a Jesus. Aí quando a gente volta para Tiago 1, ele diz assim, a quem ele escreve? Ele escreve aos irmãos. Ele escreve a crentes. Aí você vai dizer assim, pastor do céu, os crentes matam, invejam e brigam? Fala assim, pois é, era isto que estava acontecendo no meio da igreja. No meio de gente que já tinha Jesus. Alguns de vocês vão dizer assim, ufa, ainda bem que eu não estou tão ruim assim não. Já reparou que quando tem alguma confrontação, a gente escolhe alguém que está pior só para a gente dar uma escapadinha e uma evasão dos nossos conflitos? Você vai fugir disso, tá bom? Eu não quero que você fique cotovelando a esposa que está do lado ou o esposo que está do lado, nem o filho, tá bom? Eu vou mencionar várias coisas que você vai ficar com uma tentação de dar uma cotovelada, uma coçada na garganta. Eu quero que você pense em você, tá bom? Abrace para você. Então vamos lá. Eu vou apresentar no final, vou descrever que tudo que eu vou falar aqui do que Tiago está falando, vou apresentar no final aquilo que eu chamo de uma espiral do caos, e a solução que o próprio Tiago apresenta também, que eu vou chamar de uma espiral da bênção. A espiral do caos, ela é descendente, ela vai para baixo, e a espiral da bênção é uma espiral ascendente, que ela vai para perto de Deus. No final você vai entender. Mas anote aí no seu esboço. Todo conflito nasce do desejo não satisfeito em nosso coração. Todo conflito nasce do desejo não satisfeito do nosso coração. É uma frustração de desejo. Por isso que Tiago vai dizer, vocês cobiçam, grife ali, cobiçar, desejo, não têm, matam, invejam, desejo, mas não conseguem obter, desejo. O que desejam? Mais uma vez, desejo. Quando pedem, desejo, não recebem,
pois pedem por motivos, desejos errados, para gastar em seus prazeres. Novamente, desejo. Então, o que Tiago está dizendo é que a razão e a raiz, porque nós brigamos, porque nos desentendemos, porque na raiz disto existe um desejo que eu quero satisfazer, e eu entendo que a frustração desse desejo me autoriza a eu ter que assumir uma reação a esta situação de frustração de desejo. Então, o desejo é a raiz. Existem desejos que são tóxicos, nocivos, como por exemplo, vingança, a luxúria, a cobiça. Mas há muitos desejos que não são errados em si mesmo. Por exemplo, o comer, né? A necessidade de ser amado. Nós precisamos ser amados. É um desejo, está incluso essa ideia, né? A necessidade é presente. O problema é que quando este desejo me controla, e eu digo que se esse desejo não é satisfeito, eu não sou feliz, aquilo me leva a um comportamento muitas vezes tóxico. É a função do ídolo. É aquilo que eu começo a idolatrar. Por exemplo, é legítimo uma mulher se sentir amada? Sim. Como ela vai ser amada, aí é um problema. Que aí entra a crise da diferença. Porque uma mulher se sente amada de muitas maneiras diferentes, né? Há mulheres que gostam de palavras, há mulheres que gostam de atos de serviço, há outras que gostam presente, há outras que gostam qualidade de tempo, há outras que gostam de toque físico, há outras que gostam de comprar, há outras que gostam de viajar, há outras que gostam tantas e tantas coisas diferentes. É legítimo ser amado, mas é diferente provavelmente da pessoa com que você casou. Os homens, eles precisam ser respeitados, sim ou não? Sim, é uma necessidade masculina. Deus diz que esta é uma das necessidades dos homens. Porém, cada homem se sente respeitado de maneira diferente. Há homem que se você mexer no negócio dele, ele fica bravo. Há homens que são ordeiros, há homens que gostam de palavras, há homens que gostam de permissão, pedir permissão, há homens que gostam que você sirva, há homens que gostam de sentir-se no controle, há homens que gostam de toque físico. Há maneiras diferentes de um homem se sentir amado. Onde entra a crise no casamento? Que geralmente as pessoas dizem que o outro não ama, porque o outro não está fazendo o que ele deseja. E aí justifica reações evasivas ou combativas para o conflito. Mas a raiz deste conflito é um desejo frustrado. E ali, Tiago vai me ensinar que eu preciso avaliar as minhas motivações e ampliar as minhas perspectivas, questionando as minhas ações e as minhas reações. Por quê? Porque eu não consigo, aquilo que eu vejo, eu considero certo, considero justo, é um desejo legítimo de uma necessidade legítima. Porém, eu preciso perceber que o mundo, ou a minha família, a igreja, meu trabalho, não está organizado apenas para satisfazer meus desejos, porque eu vivo em relações diversas. Por exemplo, uma criança de 0 a 3 anos, a gente classifica como uma fase egóica, porque a criança não consegue ver o outro. É tudo dela. Se uma criança de 2 anos está brincando e vem uma outra criança, ela pega o negócio, é meu. Tudo é meu, né? É o mundo que tem que satisfazer os seus
desejo. Está no supermercado, a mamãe disse não, ela se joga no chão, né? E aí, dependendo da mãe, pode ser evasiva, combativa ou bíblica, né? A evasiva finge que não é com ela, e está todo mundo, a vizinha está dizendo, se fosse meu filho, né? A outra já vai dando um chute e arrastando pelo meio do supermercado, a combativa, né? E as outras vão dizendo assim, meu Deus do céu, né? A bíblica já é diferente, né? Já se controla, a raiva pega, diz, não sou eu, é a criança, eu preciso educar, pega firme, leva no banheiro, tem uma conversa e diz, é a última vez, porque a próxima eu vou disciplinar você, porque mamãe te ama. Você está entendendo? Essa é uma resposta bíblica. Está conseguindo entender? Mas a criança gera um conflito de relacionamento porque ela quer a satisfação do seu desejo. O problema é que tem crianças emocionalmente de 30 anos se jogando no chão. Entendeu? Dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Né? Fazendo ameaças. Né? E entende que o mundo familiar das relações deve se organizar em função dela. E aí Tiago vai dizer, sabe por que vocês estão infelizes? Porque vocês não sabem suportar frustração de desejos. Porque vocês não sabem suportar frustração de desejos. E por isso vocês invejam, vocês matam, vocês cobiçam, vocês pedem. E existe frustração de relacionamento, frustração financeira, frustração espiritual. A vida de vocês não andam. Por causa do conflito? Sim. Mas a raiz do conflito é o coração. É isso que Tiago está dizendo. Por isso que nós temos que observar e questionar a nós mesmos. Olha o que no Salmo 42:5, o salmista, descrevendo a sua dor e a sua angústia e sofrimento, ele questiona a si mesmo na sua oração. Ele diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele está falando consigo mesmo. Ele está duvidando dos seus próprios desejos. Ele está questionando os próprios sentimentos. Ele não diz que a perspectiva dele é correta. Ele mesmo percebe, ainda que a circunstância é real, porque o salmista está cativo, o salmista está ouvindo dos seus inimigos dizendo, onde está o teu Deus? Cadê que ele não te liberta? Por que você está escravo? E ele está dizendo, as minhas lágrimas têm sido o meu pão de dia e de noite. Eu me alimento de lágrima. Pensa numa pessoa emocionalmente desesperada e triste. Ela não esconde sua tristeza, mas ao mesmo tempo, ela questiona a sua maneira de enxergar o mundo. Irmãos, se nós pelo menos tivéssemos a desconfiança das nossas avaliações, se nós percebêssemos que nós não vemos as coisas completas e que muitas das nossas frustrações acontecem porque nós temos expectativas irreais, às vezes egoístas, fantasiosas. Eu disse no encontro de casais que eu louvo a Deus pelo meu conselheiro matrimonial quando eu fui ficar noivo, e pela minha professora de aconselhamento pastoral, porque eu percebi e eles me fizeram ver que quando eu estava me preparando para casar, eu não queria uma esposa, eu estava projetando uma mãe. Deu para entender? Ia ser um desastre. Eu costumo dizer que quando nós escolhemos um parceiro conjugal, nós não escolhemos geralmente o outro, nós escolhemos a nós mesmos no outro. Como assim? Eu me apaixono por mim mesmo, porque eu vejo no outro aquilo que eu gosto. E eu chego para a pessoa e diz assim, menina, eu encontrei um camarada, um menino que temos tudo em comum. Ele é igualzinho a mim. Ele gosta das mesmas coisas que eu
gosto, acho que eu vou começar a namorar. E aí você só viu aquilo que é você no outro. Até você casar e descobrir que o outro tem isso que você gosta, mas tem outras coisas que você não gosta. E aí começa o casamento. Então nós não nos apaixonamos pelo outro, a gente se apaixona por nós mesmos, no outro. Porque eu quero alguém parecido comigo. E é impressionante como os jovens projetam casamento. Eles projetam casamento como um projeto de vida seu. Aí o outro tem que se encaixar no projeto meu. Isso não é casamento. Não é. O outro não vai fazer parte do seu projeto. O outro já é o próprio projeto. Então, isto dá conflito em relacionamentos. Mães projetam os filhos como se a criança fosse parte do projeto dela. Aí quando a criança nasce, ela descobre que a criança é autônoma, que não dorme na hora que você quer, não come do jeito que você quer e não faz do jeito que você quer, e ele começa a comandar. Freud chamou o bebê de a sua majestade o bebê. Porque a ideia é, ele reina, você vai se organizar na vida dele, e não ele na sua vida. Pelo menos até uns 3 ou 4 anos você vai organizar a sua vida em função das crianças. Quem tem filho pequeno vai dizer assim: é verdade, pastor, me diz que vai passar. Eu digo para você, vai passar. Vai passar. Mas são os conflitos. Por isso, desconfie das suas perspectivas. Porque, aí o versículo vai dizer, Tiago, mas ele concede graça maior. Por isso diz as escrituras, Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos, aqueles que acham que estão sempre certos, mas concede graça àquele que desconfia de si mesmo. Primeiro vou ter que avaliar, não vou me apressar, tá bom? Segundo lugar, no conflito, todo desejo frustrado passa a se tornar uma exigência. Primeiro, o coração do conflito revela para nós uma frustração de desejo. O próximo degrau nesta escada, neste declínio, nesta espiral, você tem uma exigência. O que significa as exigências? Olha o que vai dizer o texto. Vocês vivem a lutar. Coloque ali, por favor. Lutar. Este desejo tem que ser satisfeito, nem que seja na marra. Né? Então, como eu considero o meu desejo legítimo, precisa me satisfazer, porque se ele não é satisfeito, eu digo que eu não sou feliz, eu começo a fazer exigências. Não tenho porque não pedem, diz o texto. Desejos não satisfeitos, irmãos, têm o potencial de penetrar cada vez mais fundo em nossos corações. Este defeito é bem mais real quando começamos a enxergar um desejo como algo que necessitamos ou que merecemos. Eu mereço respeito dela, eu mereço que ele converse comigo, eu mereço que meus filhos me honrem, eu mereço ser reconhecido como um membro importante da igreja. Quem o pessoal pensa que é? Eu mereço ser reconhecido diante do meu esforço, eu mereço que as pessoas olhem para mim, eu mereço ser amado, eu mereço, olha só. E aí eu começo a dizer, né? Eu não sou feliz, eu não sou realizado. E aí o tom de voz muda. E aí as minhas reações começam a se tornar exigentes. Eu faço uma série de exigências. Aí o clima familiar do trabalho começa a se tornar hostil. E nós vivemos uma sociedade tão hostilizada, que quando a gente demonstra algum tipo de cordialidade, o pessoal já acha estranho. Ele fala assim, o que você está querendo? Não? Nós vivemos uma sociedade tão hostilizada e tão erotizada, que qualquer manifestação de respeito, de afeto, as pessoas já levam. Por exemplo, nós trabalhamos lá na outra igreja que eu pastoreava com umas crianças lá do pessoal que chama de CDD, um bairro que foi onde as favelas de São José foram. E no primeiro ano que eles foram, a nossa igreja fez um trabalho lá com as crianças.
E eu lembro uma vez fui tentar abraçar um menino de 12 anos assim do lado. Do jeito que eu gosto de abraçar vocês, às vezes dou um abraço, eu só de toque, viu gente? Eu gosto de abraçar as pessoas. Aí eu fui abraçar o menino, e ele falou assim: qual que é? Que é isso? Estão me estranhando? Eu sou macho, né? Eu falei assim: meu Deus do céu, né? Como as crianças já tão pequenas estão relacionando qualquer demonstração de afeto a algum aspecto erotizado. Ou qualquer demonstração de cordialidade, as pessoas acreditam: será que ele tem algum tipo de interesse? Né? Já começa a ver afeto, carência, outro tipo de interesse onde não existe. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a fazer exigências. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: os nossos voluntários são voluntários. Você deve agir com eles com respeito, né? As crianças, elas não, quem cuida dos nossos filhos não recebe dinheiro para isso. E nem se recebesse, você tinha direito de um tom de voz e dizer como se fosse obrigação cuidar do seu filho. Não, você precisa ser gentil, generoso, carinhoso. Muitas vezes você vai revelar o teu coração nesse tipo de exigência que você está. Não é bem assim não, irmãos. Às vezes você vai perceber que você vive tão frustrado nos seus desejos, você está numa vida de tanta escassez de Deus espiritual, e você não é satisfeito, que em todas as coisas você vai começar a fazer exigências. E estas exigências, elas criam várias maneiras de realizar. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Por isso, submeta a sua vontade a desejos e avaliação do Senhor por meio da palavra dele e do seu caráter. Submeta seu desejo a Deus. Deixa que Deus diga para você se ele vai suprir esse desejo e como esse desejo vai ser suprido. Por isso que Tiago 4,7 diz: portanto, leiam comigo por favor, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por que resistam ao diabo? Olha o que vai dizer. Terceiro estágio de uma frustração. O que há num coração que está envolvido em conflitos? Além da frustração de desejos e de exigências, a exigência frustrada me leva para um degrau mais para baixo. Eu começo a julgar e a falar mal das outras pessoas. Primeiro, uso uma exigência. Eu quero que o meu desejo seja satisfeito de qualquer jeito. E quando ele não é satisfeito, eu começo a falar mal. Olha o que vai dizer Tiago 4:11 ao 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é? Deus. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O que o texto está dizendo? Que quando eu começo a julgar e começo a falar mal, eu saí do meu lugar de servo e disse para Deus: sai daí, porque você não sabe como fazer justiça. Eu sim sei. Por isso que Tiago no capítulo 1 vai dizer: a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Eu não julgo só o Deus que não me defende, mas eu também julgo a própria palavra, porque eu digo que a palavra não está completa e eu sei o que é o melhor, e eu começo a julgar as pessoas. E aí o texto vai dizer: quem se torna um juiz, assume o lugar de Deus. E aí ele vai dizer: quem assume o lugar de Deus, assume a identidade do diabo. A palavra diabo significa acusador. Isso é muito forte espiritualmente, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar. Isso é muito forte espiritualmente.
Porque quando você está frustrado, começa a fazer exigências, de repente você começa a falar mal do seu marido, mal do seu filho, mal da sua esposa, mal do seu chefe, mal do seu pastor, mal do irmão, mal da irmã, mal do líder, começa a falar mal do vizinho, mal do pai, começa a murmurar, a se queixar, e você no fundo está dizendo: eu sei o que é certo, eu tenho que fazer justiça. E quando você assume esse papel, a Bíblia diz, você se colocou no lugar de juiz, e você se colocou no lugar de Deus, e que se colocou no lugar de Deus, quem foi? O diabo. Então você assume uma natureza satânica, uma identidade diabólica, ou seja, começa a fazer acusação, você se torna um inimigo. Irmãos, quando você ou alguém começa a assumir esta identidade, o ambiente que está ao redor se torna hostil. E este ambiente hostil e árido, as coisas não nascem por muito tempo, não brotam, não há vida, há muita amargura, há muita dor. Mas tudo começa no coração, que são os desejos frustrados. Quando as pessoas não satisfazem os nossos desejos e não cumprem as nossas expectativas, nós criticamos e as condenamos em nossos corações, ou mesmo com as nossas próprias palavras. Quando nós julgamos e condenamos as pessoas por não satisfazerem os nossos desejos, nós estamos imitando o diabo. Pecamos, aliás, quando começamos a julgar os outros de forma pecaminosa, o que é caracterizado por sentimentos de superioridade, indignação, condenação, amargura e ressentimento. Não raro, o julgamento pecaminoso trata de especular sobre os motivos dos outros. Acima de tudo, revela a ausência de um amor e cuidado genuíno para com os outros. Quando estas atitudes estão presentes, nosso julgamento cruzou a linha e nós estamos agindo como se nós fôssemos Deus. Nós estamos agredindo o caráter de Deus, dizendo para Deus com as nossas atitudes: o Senhor não sabe o que faz, é um deusinho de nada. Eu sim sei como fazer, pode deixar comigo, Deus, eu vou fazer justiça. E aí você começa a agir como um diabo. Que duro isso, né, irmãos? Tiago pega a gente pelo pescoço e dá uma dura na gente, porque eu estou junto com você nessa. Aproxime-se de Deus com uma atitude de entrega e rendição, na qual você vai encontrar uma satisfação abençoadora. O que o texto vai dizer? Quando você vive a frustração, não comece a falar mal, não faça exigências, não ataque, corra para Deus. Olha o que vai dizer Tiago 4,8, junto comigo, por favor, leiam, numa só voz. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, o coração dividido, purifiquem. Tiago no capítulo 1 vai dizer que quem tem coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Por isso que a palavra de Deus é perfeita, maravilhosa. Em quarto e último lugar, a frustração dos meus desejos pode me levar a punir aqueles que se colocam em meu caminho. A frustração dos meus desejos pode me levar a punir aqueles que se colocam em meu caminho. Então é assim, presta atenção para mim. Qual é o declínio da espiritualidade, da frustração? Eu tenho um desejo que não é satisfeito, pode ser legítimo ou não legítimo. Eu começo a fazer exigências, depois eu começo a falar mal e a julgar, e quando ainda não satisfazem o próximo declínio, eu começo a punir. Eu já não mais maquino, eu começo de alguma forma a tentar fazer justiça
com as minhas próprias mãos, ou do meu próprio jeito. O autor do livro que nós estamos usando, o livro tem como título Os Conflitos Familiares e as Escolhas dos Pacificadores. Ele escreveu da seguinte maneira: ídolos exigem sacrifícios. Quando os outros não cumprem nossas exigências e expectativas, nossos ídolos demandam que eles sofram. Então eu quero que o outro sofra. Eu quero que o outro sinta o que ele está me fazendo, né? Eu quero que o outro experimente a dor que eu estou sentindo. Quer seja de modo consciente ou inconsciente, nós sempre encontramos maneiras de magoar ou castigar pessoas para que cedam aos nossos desejos, ou sofram o que nós estamos sofrendo. Por isso que Tiago 4,2, por favor, projete Tiago 4,2, diz: vocês cobiçam e não as têm. Olha o que o texto vai dizer, grife ali: matam e invejam. A punição é o que Caim fez com Abel. Ele foi rejeitado, Deus rejeitou essa oferta para revelar o seu coração, e Deus disse: o teu pecado está à tua porta batendo, cabe você subjugar esse desejo. Mas o que Caim preferiu fazer? Matar o irmão. Eu vou matar o que o outro tem. Esta é a ideia da inveja. A inveja nasce de uma carência. A inveja nasce de uma falta. Eu tenho uma falta, o outro tem. Então como eu respondo ao que me falta? Aí eu digo, né? Se eu não posso ter, o outro também não vai ter. É a mulher rejeitada pelo divórcio que quer causar uma vida impossível no casamento do outro, né? É a mulher ou o homem, né, que às vezes não é promovido e o outro é promovido, e ele começa a falar mal e boicotar o trabalho do outro líder para que ele seja mandado embora. É o irmão que faz comparações e começa a agredir física, verbalmente, para tentar ter o que o outro tem, porque na mente dele, ele não é o favorito. Todo mundo é o favorito, menos eles. A escassez é a raiz da inveja. A frustração de desejo é aquilo que acontece no assassinato. Quando uma mulher diz, não te quero mais, e começa a se relacionar com outro, então este homem mata esta mulher que ele diz que ama, porque ele diz, ninguém vai ter. Se eu não posso ter, ninguém mais vai ter. Esta é uma natureza. De onde nasce isto? Nasce de pessoas que não aprenderam a lidar com os seus desejos frustrados. Por isso que eu digo para os pais e as mães, por favor, faça bem para seu filho, diga algumas vezes não. Por favor, treine o seu filho, não dê tudo o que ele quer. Por favor, crie mulheres e homens saudáveis, não dando tudo o que eles desejam. Por quê? Porque eles vão se tornar pessoas que matam. Tanto pode ser física, pode ser a si mesmo, ou pode ser muitas mágoas no coração, porque não aprenderam a lidar com a frustração. Na psicologia nós temos uma classificação para crianças com violência. Nós chamamos de baixa tolerância à frustração. É porque elas não sabem lidar com um não, com uma frustração de desejo. Tiago já falava disso. Para terminar, como será que nós punimos pessoas? Eu posso punir, irmãos, com ira explícita. Complete ali. Eu posso punir com ira explícita, dirigindo palavras ofensivas para causar dor àqueles que não atendem às minhas expectativas. Posso punir. Somente quando eles cedem aos meus desejos e me dão o que eu quero, é que paro de causar dor a elas. Como homens gostam de fazer isso,
a ira, transformam um ambiente familiar num ambiente hostil. Eles usam ataque, eles muitas vezes agridem. Mulheres também tendem a fazer isso, mas eu vejo muito mais homens. Eu posso punir impondo sentimento de culpa. Complete ali, se bem que no seu esboço já está completo, só sublinhe, por favor. Eu posso punir impondo sentimentos de culpa ou pena aos outros, andando para lá e para cá com cara de dor e mágoa no rosto, né? Eu, quando estudei as mulheres que sofrem violência doméstica, é perceptível, nós chamamos isto do ciclo da violência doméstica. Começa com a lua de mel, aquele homem promete que ele vai se comportar, ele começa a comprar coisas em casa, ele diz: eu vou cuidar das crianças, eu vou proteger você, e aí vem a lua de mel, aí vem um desejo qualquer frustrado dele, e aí ele começa a agredir de novo. Quando ele agride, ele reverte a situação, dizendo que ela apanhou, porque ela provocou aquele ato de violência. Ele reverte o jogo e faz com que a mulher acredite de verdade que se ela tivesse cozinhado melhor, que se ela tivesse cuidado da criança, que se tivesse passado a roupa, que se tivesse cumprido o desejo, e ela realmente diz assim: ah, mas ele me bateu porque realmente eu fiz um negócio errado, e ela não percebe que é um jogo de culpa. Mães fazem isso com os seus filhos. Mães manipuladoras adoram gerar culpa no filho. Nada mais quando você diz: você vai ver que quando eu morrer, você vai sentir a minha falta. Eu digo para você, você está gerando culpa no seu filho, mas depois ele vai aprender a lidar com isso, ele não vai estar nem aí para você. E você vai dizer: isso, ele não me ama. Você está usando o mecanismo de fazer exigências a frustrações por meio da culpa. Geram culpa em relacionamentos, em sentimentos. Namorados abusivos dizem: quem mais vai te querer? Eu vou dizer para todo mundo o que eu fiz com você. E geram culpas, e culpas, e culpas, e relacionamentos hostis, e ruins, e destruidores. Culpas são geradas nos relacionamentos. Isto é um golpe baixo, isto é uma crueldade, isto nada mais é do que aumenta o conflito, porque há uma frustração de um desejo nesse coração. Eu posso punir com violência, complete, posso punir com violência. A violência pode ser verbal, emocional, física, com o objetivo de castigar e controlar o outro. Muitos pais usam de violência física com os seus filhos, dizendo que eles estão educando. Deixa-me te dizer uma coisa: punição não é sinônimo de disciplina. Punição é um ato de vingança, onde quem você vê é a sua honra, é o seu nome, e você, como pai ou como mãe, pune pelo desejo de controlar um comportamento, ainda que o comportamento de falta tenha acontecido. Mas isto é violência, isto agride. E eu não estou falando se foi muito forte ou se foi muito leve. Eu estou falando do que move, e não em si. Porque eu posso nem bater para o meu filho, eu posso ter uma violência verbal, dizendo: seu vagabundo, você não presta, seu maconheiro, ah, se fosse na minha época, oh, seu noia, oh, sua tal, e ali, estas agressões verbais, e às vezes aquele homem também recebeu aquilo, aquela mãe recebeu aquilo, e ela tem a ideia de que ela vai mudar o comportamento. Não, o comportamento pode mudar, mas a alma está cheia de feridas, porque não se muda comportamentos com punição. Punição e educação não são sinônimos. Disciplina é movido porque o alvo é o meu filho, é minha filha, e eu quero corrigir um comportamento, mas não o comportamento. Eu estou concentrado em que ela entenda uma verdade, porque se ela mudar o comportamento e a mente não mudar, ela vai continuar errando. Só na minha presença obedece, mas fora vai continuar aprontando tudo o que ela quiser fazer.
E isto não é educação, isto é punição. A punição não transforma, a disciplina sim. A disciplina, eu digo, eu estou tirando isso de você, eu estou falando isso para você, você vai receber 2 varadas, né? Porque você fez uma coisa errada, e eu quero que você aprenda, papai te ama, mamãe te ama, e eu estou disciplinando você. Não é vingança, não é ira, não é castigo, não é punição, é disciplina. Você está conseguindo entender? Então, nós aumentamos conflitos. De repente você é dom, acha que a sua esposa, quando vocês vierem, quando eu falar sobre conflitos de interpretação, eu vou fazer um estudo de caso para vocês, sobre educação de filhos. Como homens e mulheres divergem, e por que divergem na educação de filhos. Eu vou falar sobre isso, um estudo de caso, e eu vou ensinar o processo de como nós temos que lidar com esse conflito. Não vou me aprofundar, que meu tempo já estourou. Vamos lá. Afastar-se de um relacionamento é uma forma comum de ferir outros. Então eu uso violência física, eu uso culpa, eu uso ira explícita, eu uso violência verbal, eu uso violência emocional. Aqui vem a violência emocional, começa com se afastar. Não porque eu estou protegendo, não porque é legítimo, mas a minha intenção é fazer com que o outro sofra. É uma forma comum de ferir os outros. Pode envolver uma frieza sutil, complete ali. Pode envolver uma frieza sutil, né? Aquela cara fechada, aquela indiferença básica em relação a outra pessoa. Ou pode ser uma negação de afeto. E aí homens e mulheres adoram fazer isso no casamento, com os filhos, nos relacionamentos. O castigo começa a negar afeto, né? Ou contato físico. Por favor, mãe, quando você definir o seu filho e o seu filho vier para te dar um abraço, você não fala, não vem não, estou muito chateado. Mas você pensar o que você fez, né? Fala assim, isto não está comunicando educação nenhuma para seu filho. Você está punindo afetivamente. Demonstração de tristeza ou mau humor. Gente, esse mau humor a gente usa como punição, né? Gostamos de usar como punição. Eu falo gostamos porque eu estou dentro dessa. Recusa a olhar nos olhos do outro até o completo abandono do relacionamento. Aí a gente se infantiliza, né? Vai embora, vou para casa da mamãe, vai dormir no sofá, não quero te ver. Quer terminar? Quer separar? Vamos buscar o diabo advogado, né? Aí eu costumo dizer, só falta falar assim, corta aqui, não sou mais teu amigo. Fala assim, vamos crescer, gente, vamos crescer, vamos lidar com conflitos de formas diferentes, né? Relevar, dialogar, negociar, ir nas escrituras, quais são as outras formas. Todas estas questões eu posso agir de forma punitiva. Alguns de vocês está dizendo, pastor do céu, você está acabando com a gente hoje. Pois é, irmão, você acha que eu vou ficar sofrendo sozinho aqui? Eu quero compartilhar com você o que Deus fala no nosso coração. Finalmente, transmitir sinais sutis e desagradáveis por um longo período de tempo é uma maneira bem antiga de impor uma punição. É quando o rosto fica fechado, é quando eu começo a jogar as panelas, quando eu começo, né? Já viu mulher brava quando começa a lavar a louça? Jesus amado, né? Já viu mãe que se incomoda porque o filho está dormindo? Ela diz que não faz barulho, né? Mas ela soca aquela panela. Esses são os famosos sinais de punição, né? Né? Ou quando vê o marido jogando videogame e ela está lá na cozinha e ela soca tudo ali para ver se ele se toca. Eu quero dizer, dona, ele não vai se tocar. Se você não falar, ele não vai se tocar. Mas esse é papo para nossos encontros de casais. Continuamos. Arrependa-se de reagir e agir como se você fosse um Deus, ao punir ou castigar o outro, por não satisfazer seus desejos. Arrependa-se. Por isso que as Escrituras vão nos dizer, entristeçam-se,
lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu quero revisar a mensagem em 2 minutos para você, mostrando para você as 2 espirais. Por favor, projeta para mim, porque essa não está aqui, ela só está ali na projeção. A espiral descendente é a espiral de caos que Tiago nos apresenta. Como ela acontece? Ali, ó. Primeiro, começa com frustração de desejo. Depois vem caindo. Eu faço exigências impostas. Depois eu começo a julgar e falar mal. Depois eu começo a punir pela ira explícita, culpando os outros, exercendo violência física, verbal ou emocional. Eu começo a ficar frio, a punir pela frieza, pela negação de afeto. Eu tenho um péssimo humor, transformo meu ambiente hostil pelo meu humor e no final eu termino completo abandono. Não quero mais. Vou pegar as minhas coisas e vou embora. Vou mudar de igreja. Vou sair do ministério. Vou deixar esse casamento. Não tenho mais mãe. Não tenho mais pai. Eu decidi, eu sou sozinho. Eu dou conta. E você, na verdade, está completamente detonado por dentro. Qual é a solução de Deus, então? A solução de Deus é a espiral ascendente da bênção. Olha o que o texto vai dizer para nós. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, qual é a espiral ascendente? É assim, ó. Você pode começar por um ou pelo outro. Vou começar ali. Humilhem-se diante do Senhor, troquem o riso por lamento, purifiquem o coração, limpem as mãos, aproximem-se de Deus, resistam ao diabo e submetam-se a Deus. Qual vai ser o caminho que você vai percorrer? Esta é uma escolha sua durante este tempo. Que Deus permita, hoje, nesta noite, você pode decidir, escolher, se você vai querer percorrer a espiral do caos, ou se você vai querer percorrer a espiral da bênção.